Ó Senhor, tu me examinas, tu me examinas e me conheces. Sabe tudo o que eu faço e de longe conhece todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço, antes mesmo que eu fale. Tu já sabes o que eu vou dizer. Estás em volta de mim, por todos os lados, e me protege com teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Onde eu posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde eu posso fugir da tua presença? Se eu subir ao alto céu, tu lá estás. Tu lá estás. E se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o oriente ou viver nos lugares mais distantes do ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite, mas ainda não adiantaria nada. Porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. A paz do Senhor, eu espero que todos vocês estejam bem, pela glória e pela graça do nosso Jesus. E bem-vindo à resenha de Crônicas de Nárnia. Bem, gente, como eu tinha falado antes, né? Esse vai ser o nosso quarto vídeo sobre as Crônicas de Nárnia. E mais especificamente sobre a cadeira de prata. Cadê aqui? Deixa eu ver se consigo achar aqui, ó. Deixa eu ver se vai. Foi? Acho que foi, hein? Vamos lá. A Cadeira de Prata, o quarto livro das Crônicas de Nárnia, publicado pelo C.S. Lewis. E, gente, digamos, vamos recapitular um pouco a história. Lembrando que essa história foi feita depois A Viagem do Peregrino Alvorada. Eu vou deixar as outras resenhas dos outros livros aqui embaixo, ok? Aqui foi. E, gente, né? Essa história vai contar a partir do quando o Eustáquio volta para o mundo dele, né? Volta para o mundo, digamos assim, dos humanos, né? Nossa Terra. E nisso que ele volta, a história não começa com ele. Não, a história começa com Gil. Gil era uma menina que estudava no colégio experimental. O que seria o colégio experimental? Seria nada mais, nada menos que um colégio integral, ou seja, os alunos dormem lá, vivem lá, para meninos e para as meninas, ou seja, um colégio, digamos assim, universal, sabe? E nesse colégio, essa menina, Gil, que ela estava sendo muito maltratada, estava sofrendo muito bullying pelas outras meninas, pelos meninos também, estava sofrendo muito bullying. Aí nisso, ela tá no ginásio, tá triste, tá chorando, e nisso ela encontra o Eustáquio. E o Eustáquio, gente, ele mudou muito desde o último livro, ao ponto dos pais dele não gostarem mais dele. A Roberta, né, a mãe dele, fala que a influência do Edmundo e da Lucy foi ruim pra ele, porque ele mudou, ele tá chato agora. Ou seja, vemos que a viagem pra Nárnia e a convivência com ele na Nárnia, tudo que ele passou, a maldição, a restauração, conhecer Arlan, mudou ele. A última parte, conhecer Arlan, conhecer Jesus, mudou muito ele. Então você vê que ele não era mais a mesma pessoa. Ele até mesmo fala isso com a Gil, porque a Gil não gostava dele. A Gil olha pra ele e fala: mas você não pode falar nada, você também não andava com eles? Aí ele fala, né, que ele mudou, que ele até mesmo ajudou um menino lá, né? Ou seja, ele mudou muito o Eustáquio. E a mudança dele era muito nítida. Aí tá. Só que nisso, os alunos que perseguiam a Gil acharam ela. E o Eustáquio e a Gil começam a fugir dos meninos agora, daquele grupinho que queria maltratar a Gil. Aí nisso eles vão pra floresta, né? E eles encontram uma portinha, que era bem que fosse uma divisão do muro, sabe? E nisso eles ficam sem esperança, porque a portinha sempre estava fechada. Mas o Eustáquio vai e abre a porta, e a porta tá aberta.
Mas, em vez deles verem o outro lado do morro, né? Do morro, eles não veem. Eles veem um precipício, digamos assim. Porque eles não estão mais no mundo, no colégio experimental. Eles estão em Nárnia. E nisso, em Nárnia, eles estão literalmente num precipício. E nisso, né, a Gil começa a andar na beirada do precipício. E o Eustáquio fala, Gil, sai daí. Aí a Gil percebe que ele tá com medo e começa a brincar com isso. Só que quanto mais perto ela chega, ela olha pro fundo, ela percebe, não, tá, isso aqui tá muito alto, eu tô com medo também. Só que ela não consegue sair de lá. Ela não consegue sair de lá. Então o que o Eustáquio faz? O Eustáquio vai lá, corre, puxa ela. Só que nisso que ela puxa ela, ele cai do precipício. Aí nisso vem um leão, ruge, e o rugido dele faz o Eustáquio voar. Então ele não cai no chão, o Eustáquio voa e vai em direção para Nárnia. Lembrando que a Nárnia em si, lembrando que a Nárnia é um reino, tá? Eu falo, eles estão em Nárnia, mas Nárnia é um reino específico no mundo de Nárnia. E eles, na verdade, estão no país de Arlan. E nisso, né, a Gil fica com sede. O leão não se aproxima dela. Ela fica com sede, né, e começa a procurar um lugar para comer, né, um lugar para beber água. E ele encontra o riacho. Aí nisso que ela encontra o riacho, né, quem tá no pé do riacho? Um leão. E aí nisso ela fica com medo. Ela fala, não, vou beber água. Só que ela pensa, se eu não beber água, eu vou morrer de sede. Então ela vai pro leão, pra direção do leão. Eu começo a conversar com o leão. Aí nisso ela lembra que o Eustáquio falou pra ela que os animais falantes existiam em Nárnia. Então eles começam a conversar com ela. Eles começam a conversar. E nisso, né, ela pede pro leão se ele poderia, sabe, sair um pouquinho, andar um pouquinho pra lá. Mas o leão fala, não, eu não vou. Na verdade, o leão nem fala, ele só rosna. Aí ela pega e fala, mas o senhor não tem cara de comer criancinhas, tem? Aí o leão responde, eu já devorei criancinhas, reinos, reis e cidades inteiras. Aí a tio pega e fala, então vou procurar outro rio. Aí o leão fala, não tem outro rio, há só esse rio. Aí a Gil pega e decide. E ela bebe a água. E ela fala algo que é maravilhoso, deixa eu ver. Ela pega e fala que não precisava muito para matar a sede, que só um pouco d'água já foi suficiente. E foi a melhor água que ela já bebeu. E nisso, né, o leão começa a conversar. Aí o leão fala, né, cadê o menino que chegou junto com você? Ela fala, caiu do penhasco. Aí nisso ele fala, caiu do penhasco? Aí ela conta a verdade pra ele. Aí o leão fala, é verdade que tu me falas. Isso é maravilhoso, porque Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ou seja, toda a verdade se encontra em Jesus. Isso é maravilhoso. Então quando o leão responde pra ela, fala, não, de fato o que você fala é verdade? É como Jesus falasse, sabe? Como Jesus se alegrasse com isso. Não por causa do erro dela, mas por ter contado a verdade. E não, né, gente? Conversa vai, conversa vem. E nisso ela descobre que ela e o Eustáquio foram lá, enviados para uma missão. E nisso ela até fala, né? Sabemos quem é o leão, né, minha gente? Já sabemos quem é o leão, né? E nisso ela pega e fala, mas não foi você que nos chamou, a gente chamou você. Aí ele pega e fala, vocês não teriam me chamado se eu não os tivesse chamado primeiro. Porque antes, lá no começo, quando o Eustáquio fala pra ela sobre Nárnia, né? Porque ele começa a conversar, lembra o que eu falei? Então ele começa a falar pra ela sobre Nárnia. Ele chama o Arlan, né? Ele fala, Arlan, vem aqui, Arlan, vem te salvar, Arlan. Aí ele pega e fala, né? Se vocês não tivessem me chamado primeiro, se eu não tivesse chamado vocês não teriam me chamado. Por quê? Porque Jesus fala, é maravilhoso, porque Jesus fala, né? Vocês pensam que foram vocês que me escolheram? Não, fui eu que escolhi vós. Ou seja, eu que escolhi vocês. Isso é maravilhoso, não é, gente? Mas então, tá? E, né, o Arlan fala pra ela, você tem uma missão. E ele passa, né, e o Arlan passa pra ela algumas coisas que ela não podia esquecer. Era como se fosse um mapa.
Eram informações que ela não podia esquecer e que o Arlan ficou junto com ela até que ela decorou. E quando ela decorou, ela foi pra... o Arlan enviou ela junto pra Nárnia, junto como ele fez com o Edmundo, pelo vento. Edmundo com o Eustáquio, pelo vento. Aí nisso ele fala pra ela, né? Sempre repita essas orientações de dia e de noite. Lembrando que a palavra de Deus fala que devemos meditar na palavra de Deus de dia e de noite, ok? Então, tá, ela é mandada pra lá. E nisso, né, gente? Eles não conseguem cumprir a primeira orientação, porque o Eustáquio não reconhece o príncipe Cáspia. Porque se passaram anos desde que o Eustáquio foi para Nárnia. Lembrando que apenas o Eustáquio podia voltar para Nárnia, tá? Porque Edmundo e Lúcio já aprenderam tudo que tinha para aprender em Nárnia. Então apenas o Eustáquio podia voltar. Aí ele não reconhece o Cáspia, porque o Cáspia está muito velho. Mas eles descobriram a primeira ordem. Aí nisso eles encontram alguns animais que acabam ajudando ele. Porque, na verdade, a missão deles é salvar o príncipe do rei. O filho do rei, o príncipe, que desapareceu há vários anos atrás. E ninguém sabe exatamente como aconteceu. Por quê? Ninguém sabe exatamente como aconteceu, tá, gente? Mas ele desapareceu. Aí, só que muitas pessoas foram enviadas para achar o príncipe. Só que o príncipe nunca voltou. Aí o rei falou que ele proibiu de procurar um príncipe. Que ninguém mais ia poder procurar o príncipe, porque as pessoas não estavam voltando mais. Aí, quando o Eustáquio e a Gil estão em Nárnia, elas iam contar isso pro regente que ficou, que eles estavam lá para salvar ele, só que ele fala que não. Só que a coruja, né, que eles encontraram, fala que não, porque senão o regente ia prender eles até o Cáspia voltar. Então tá. E nisso, né, eles precisam viajar ao norte de Nárnia. E ao norte de Nárnia é onde estão... Quem você acha que estão? Estão os gigantes de Nárnia. Aí nisso, o único ser em Nárnia que sabia andar pelas terras era o Paulama. O Paulama Breger. E gente, esse personagem é maravilhoso, serão. Um dos melhores personagens é esse. É maravilhoso. Então, né, tem umas coisinhas outras, né? Mas é C.S. Lewis, né? Então, esse personagem é maravilhoso, gente. Mas eu vou contar um pouquinho mais pra frente. Mas então, eles se conhecem. E as crianças logo de cara não gostam dele. Não gosta. Fala, ai, sabe? Porque o Paulama, ele é muito pessimista. Ele é muito estranho, sabe? Ele é meio que um sábio com mistura de homem. Mas então tá, os três partem para o norte seguindo as orientações. Só que, com o passar do tempo, com o frio, porque o norte era extremamente frio, era onde ficavam as montanhas. E era muito frio, tinha muita neve. E eles começaram a ficar, sabe, desmotivados. E nisso, eles encontram a Mulher Verde. Lembrando, gente, a Mulher Verde meio que engana eles, né? Falando que em um certo lugar tinha uns gigantes que eram muito bonzinhos, que eram diferentes dos gigantes que eles tinham visto, que eram sem cérebro, que não eram inteligentes, né? Que eram tolos, que eram grandes, mas tolos. E falou que eram diferentes. E que lá sempre tinha cama quentinha, comida gostosa para os estrangeiros, né? Aí nisso, as duas crianças, né, o Eustáquio e a Gil, começam a ficar extremamente animadas para ver esses gigantes. E nisso, isso começa a entrar tanto no coração deles, que a Gil, ela não parou de repetir as orientações, e ela se esquece das orientações. E só quando as coisas estão muito feias, estão muito pretas mesmo, onde eles já chegaram lá no castelo, já aconteceu um monte de coisa, Arlan, olha, aparece no sonho da Gil e aponta a orientação. Arlan, ou seja, tá feia a coisa, né, gente? Tá feia. Mas então, isso acontece. E, gente, com o passar do tempo que isso acontece, eles seguem essa orientação, fogem dos gigantes, que na verdade queriam comer eles, e vão pra baixo da terra. Aí nisso,
eles encontram o homem, né, preto. O homem preto não, que usava armadura preta, completamente escura, cor preta mesmo, gente. E que eles tinham encontrado antes com a mulher verde. E ele, o Taco até fala, né, que a senhora dele a tinha levado para ele por uma armadilha. Aí nisso ele fala, isso é mentira, minha senhora nunca faria isso. Então tá. Aí, né, conversa vai, conversa vem. O rei falou que o cavaleiro falou que ele sofreu uma maldição. E que essa maldição, toda noite, em certo horário, ele ficava um monstro. Ele virava uma cobra e atacava as pessoas. Por isso que precisava amarrar ele numa cadeira. E nisso, ele falou, né, ó, se vocês quiserem me ver nesse estado, vocês podem ver. Mas eu não recomendo vocês verem. E nisso, né, ele fala, né, que foi graças à feiticeira verde, né, a mulher verde, que ele foi meio que liberto dessa maldição, porque antes ele atacava as pessoas, agora não ataca mais. Aí vem os servos da feiticeira verde, trancam ele, amarram ele, e nisso os três, né, o Paulama e as crianças ficam escondidos. E eles veem, né, isso. Aí nisso o Cavaleiro Negro começou a pedir pra eles, me soltem, por favor, me soltem. Eu estava enfeitiçada, agora é o único momento que eu estou são. Me soltem. E eles não acreditam, obviamente. Falam, não, isso é maluquice. Isso, ó, você pirou? Pirou mesmo, né, no caso. Mas então, eles falam, não vamos fazer isso. Até que eles falam, por Arla, me soltem. E nisso eles lembram que a última orientação de Arla era a primeira pessoa que pedir algo pra vocês em meu nome, vocês vão obedecer. E nesse momento eles estão com muito medo. Mas o Paulama diz algo que eu fiquei pensando, que eu li e falei, é verdade. É mesmo, eu falei, é mesmo, né? Aqui, ó. Se a gente pelo menos soubesse, suspirou Gil, falando a respeito que era certo se era pra eles amarrarem ou não o Cavaleiro Negro. Aí o brejeiro diz, acho que sabemos, que disse o brejeiro. Acha que dará tudo certo se o desamarrarmos? Perguntou Eustáquio. Não, isso eu não sei, respondeu o brejeiro. Vejam, Arla não contou pra Gil o que aconteceria. Disse apenas o que fazer. Esse sujeito vai ser a nossa morte, não tenha a menor dúvida. Mas mesmo assim, não podemos deixar de obedecer aos sinais. E nisso eles soltam o Cavaleiro Negro e descobrem que, na verdade, ele era, sim, o príncipe filho de Caspian. Ou seja, na verdade, ele estava sob uma maldição da Rainha Verde, tava maldição sobre a Rainha Verde, e que ele não lembrava de quem ele era, da onde ele era, no tanto que tem um momento que ele fala, né, que ele não conhece nenhuma Nárnia, que ele não sabe o que é Nárnia, que ele nunca foi ao mundo de cima, porque eles estão no subsolo. Ou seja, ele não conhece, não sabe o que é isso. Só que na verdade ele estava enfeitiçado pela feiticeira. E quando eles obedecem ao Arlan e solta ele, naquele momento, naquela hora, o feitiço é quebrado. Ele volta a ser. Mesmo eles com medo, ou seja, isso é maravilhoso, porque Arlan poderia simplesmente pegar e falar, não, tá, eu vou pegar outra pessoa por herdeiro, então. Já que o rei decidiu deixar o filho dele, eu vou pegar outra pessoa pra colocar no lugar do rei, né? Pra colocar como herdeiro. Mas como acabamos de ler em Salmos 39, mesmo se eu vá para o vale da morte, no mundo, mesmo que eu desça para o mundo dos mortos, ainda assim a tua mão me seguirá, ainda assim a tua mão me guardará. Deus não é um Deus apenas de promessas. Deus é um Deus de cumprimento de promessas. Deus é bom e maravilhoso, glorioso e poderoso, não por nós mesmos, mas por Ele. Ou seja, Deus, quando Ele fala, então quando Deus fala, ainda que você for no vale da morte,
ali eu te acompanharei. Se você subir aos altos céus, ali eu estarei. Se você for para um lugar mais longe do Oriente ou por Ocidente, ali eu também estarei. Se você se voltar de escuridão, eu ainda estarei lá. Se você pedir pra noite cobrir, a noite pra mim não é escura, é tão clara como o dia. Ainda assim, eu ainda estarei lá com você. A minha mão ainda te seguirá, oh glória. Ou seja, é literalmente isso que acontece com o Cavaleiro Negro. O Cavaleiro Negro tinha tudo para dar errado. Tudo. Foi amaldiçoado. Ia atacar o próprio país. Porque a feiticeira verde estava planejando atacar o próprio país. A Nárnia. Ia atacar o próprio país. E mesmo assim, Aslan falou: eu ainda tenho planos para você. Eis tenho grandes planos para a tua vida. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Creio que, gente, que esse vídeo sim vai